Para você, os nossos cumprimentos. Estamos começando mais uma edição do Bate-Papo aqui pela Tá no Ibope Web TV, a TV de Mineiros na internet. Muito obrigado você que nos acompanha pelo Twitter, pelo YouTube, pelo Instagram. Obrigado pela sintonia, pela frequência, pela participação aí no Facebook. Quero dizer o seguinte, hein? Você que está nos acompanhando pelo YouTube, vá lá, aperte o sininho, dê um joinha para que a nossa TV continue crescendo e espalhe para todo mundo que Mineiros tem TV na internet, que é a Tá no Ibope Web TV. Muito obrigado você que nos acompanha também pela nossa plataforma própria, que é o nosso site. Hoje estamos recebendo um camarada que eu respeito muito, sou fã de carteirinha, Pastor Warley. Tudo bem? E aí, prazer te receber aqui, a paz. Amém, a paz. Prazer é todo meu, né, cara? Poder estar aqui com você. Já era para estar, né? A agenda não permitiu, né? Justamente, mas o prazer é imenso poder participar desse programa que cresce a cada dia, né? Eu tenho certeza que irá crescer ainda mais. Graças a Deus. Pastor Warley, quem é o Warley? É o Warley Alves? Warley Francisco Neves. Ah, é Neves, não é Alves. Eu misturo sempre com Alves. Neves. Quem é Warley Francisco Neves? Então, sou filho de Antônio Francisco Neves, Vilma Adelaide de Paula, natural de Rio Verde, Goiás. Opa, bem Rio Verde ali. das Abóboras, como é conhecida. Nasci em 1982. 82. 39 anos, vou fazer 40, né? Opa! Agora 2022, né, rapaz? Olha que maravilha. Que mês que é? Mês de julho. Julho? 4 de julho. 4 de julho. E casado há 16 anos, graças a Deus. Amém. Pastor já há 15 anos 15 e atualmente pastor titular da Igreja Evangélica Ministério Restaura. Né? Ministério Restaura Estamos aqui em aí Mineiros. há 4 anos como Ministério Restaura. E Mineiros tem 5 anos já. 5 anos de Mineiros. Estamos aqui. Daqui a pouco nós vamos entrar nesse quesito aí, como é que foi a chegada do Pastor Warley aqui em Mineiros. Mas eu sei que você já enfrentou o calorzão de Rondonópolis, de Cuiabá. Como é que foi essas suas andanças para lá? Já servindo a Deus como pastor ou ainda não, nesse período? Não. Na realidade, o início, eu me casei e numa quarta-feira, quando foi um sábado, eu já mudei para Rondonópolis, com a fé, né, e também com a coragem, porque eu me casei e eu só tinha um fogão, né, que Um fogão. o padrasto ainda que me deu, roupas, um sonzinho que eu tinha. Peguei minha esposa e nós fomos. A intenção era montar lá um lava-jato. A ideia era esta, né? Primeiro em Rondonópolis ou já em Cuiabá? Rondonópolis. Então, foi um período que eu passei muitas dificuldades, né? Então, minha lua de mel, por exemplo, quando eu fui para Rondonópolis, eu não tinha móveis, não tinha nada, cheguei naquela cidade sem muito recurso, né? E com a ideia de montar um lava-jato. E aí foi quando se deu início essa trajetória, né? De casamento, a tentativa de montar um lava-jato. E aí, assim, tudo que eu tentava fazer também nesse lava-jato, a gente conseguiu organizar, tinha uma sociedade também. E eu tive que trabalhar em outro lava-jato para levantar mais recursos para montar esse meu lava-jato, para tentar ser empresário. Enfim, uma luta terrível, né? Uma batalha terrível. Nesse período, não tinha cama, não tinha móveis, não tinha nada. Minha lua de mel, passar com minha esposa, né? Que a gente tinha era um lençol para colocar no chão para a gente iniciar essa nossa jornada que já tem aí 16 anos. Então foi... Que parceria bacana, né? Aí depois, aí conseguiu abrir rapidão? Demorou um pouco? Como é que foi isso? Então, nós demoramos um pouco. Depois este meu sócio, ele foi para Cuiabá. E eu fiquei com o Lava Jato. Nesse período eu já estava servindo no ministério, né? Auxiliando o pastor também. Mas, Van, tudo que eu tentava fazer no Lava Jato, nada dava certo. Passava em torno de 30 mil motos, 3 mil motos, aliás, por dia na porta do Lava Jato. Não parava. Era um Lava Jato especializado em motos. E nada dava certo. Olha eu tentava, até que chegou um ponto que eu estava num culto, né? E foi quando Deus falou comigo. Olha só. Aí quando Deus falou comigo dizendo, não adianta você insistir nisto porque eu quero você na minha obra. É uma das coisas que eu ressalto porque nós cremos que Deus ainda fala
né? Que Deus orienta e que os planos dele são maiores do que os nossos. Então eu entendi que Deus estava me levando para esta obra vocacional, pastoral. E aí foi quando se iniciou, quando eu tive que deixar, inclusive até o pastor na época, ele chegou e disse: Warley, é o seguinte, você vai assumir a primeira congregação, né, como pastor, mas não vai dar para você conciliar as duas coisas, Lava Jato com a igreja, pela distância, pela situação. Aí foi quando eu praticamente doei meu Lava Jato, passei para o irmão para ajudá-lo. Uhum. E aí eu fui assumir a primeira igreja, aí foi a primeira obra, a primeira igreja que eu assumi em Rondonópolis. Isso foi em 1900 e... Lembra? Foi em 2005. 2005 já. 2005. Nossa, faz algum tempo, eu estou meio perdido no tempo aqui. Pastor, 2005. Dois pontos interessantes aqui. A palavra de Deus diz lá, aí é só que vai me falar que eu não lembro, saia da sua parentela, tipo assim, para crescer. É um ponto interessante. Foi baseado nessa palavra que o senhor juntou logo com sua esposa, a senhora a pastora Nayara. Pastora Nayara. Sim. Vamos vencer no mundo. Foi baseado nessa palavra? Ou até então estava com a força? Falei, não, vamos e pronto. Sim, a ideia inicial, conforme eu te passei, nesse tempo que eu estava em Rio Verde, quando eu me casei, eu já servia a Deus, eu já tinha algumas promessas de Deus na minha vida, mas a ideia original era a montagem desse lava-jato. E assim, eu fui o primeiro filho praticamente a sair de casa nesse sentido, porque você sai com pouco recurso, apenas com fogão, roupa, cara, coragem e a fé. Só, né, e casado ainda. Então, mas graças a Deus, Deus colocou uma pessoa muito especial na minha vida, que é a minha esposa, que está aí comigo há 16 anos. E assim, sair do meio da parentela, biblicamente falando, eu creio que não tem a ver com um desligamento total. A Bíblia diz que você precisa, mesmo casado, honrar pai e mãe, você ter essa disposição de honrar a sua família, mas ao mesmo tempo eu entendo que é você ter a sua própria história, você ter coragem de romper na vida depois casado, né? Você ter uma disposição de ter a sua própria jornada. Muitas pessoas se casam, têm os seus sonhos e projetos, mas vivem debaixo de um segmento, debaixo do sonho do pai, do sonho da mãe, ficam ali tudo misturado, vamos dizer, né, concernente à visão, às ideias. E eu, mesmo sendo jovem, eu tinha 22 anos, Deus me deu essa coragem de romper, de buscar, né, esses desafios e ter a própria história, né? Então, nesse período, tenho meu pai ainda, tenho minha mãe, graças a Deus, sempre honrei, respeitei. Na época, minha mãe chorou muito, né? Eu me lembro até hoje, minha mãe chorou muito. Né? Vai não, meu filho, fica aqui. Saí de casa. Mas, graças a Deus, nós passamos muitas dificuldades no início, mas estamos ali firmes. O início é difícil para tudo, né? Meu Deus do céu. Bom, aí o senhor já assumiu uma parte da igreja em Rondonópolis e chegou em Cuiabá. Como é que foi essa transição? Então, dos lugares mais quentes do Brasil, hein? Van, pensa no sofrimento. Porque, assim, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, é até importante ressaltar isso aqui, a gente sabe que tem muitas pessoas que fazem o contrário, tem a parte de exploração, tem a parte financeira, que muitos pastores se inclinam para esse lado, de uma forma abusiva até. Mas a trajetória de um pastor não é nada fácil para aqueles que realmente amam a sua vocação, que estão preocupados realmente, acima de qualquer coisa, ajudar o próximo. Então, a minha intenção, de acordo com aquilo que eu recebi de Deus, foi me entregar a esta vocação. Quando eu deixei meu lava-jato, eu fui assumir a primeira congregação, o pastor disse assim para mim: olha, o recurso é pouco. As pessoas já sabem que uma igreja, para se manter, ela depende de ofertas, dízimos, né, o que mantém uma igreja. Ele disse: olha, entra R$600 só na igreja, entre dízimos e ofertas.
e você vai ter que pagar 200 do salão da igreja, mais água e luz, mais o seu aluguel. O que sobrar, você usa a sua fé, varão. Dá um jeito aí. Me sobrava em torno de R$150 para um cara casado. Naquela época não dava meio salário mínimo. E foi quando eu tive também uma das maiores experiências com Deus. É importante ressaltar. Bacana, vamos contar isso aí. Porque eu morava ao lado da igreja, era uma casa com um cômodo só, praticamente. A gente fazia as divisórias com um guarda-roupa entre cama e cozinha só. Aí já estava bem, já tinha guarda-roupa. Já tinha prosperado um pouco. Hoje pode falar assim que não dói tanto. A primeira cama que eu tive, quando eu me casei em Rondonópolis, ela foi achada num lixo. Olha. Até esse amigo meu, Tá que hoje vendo? ele também é pastor, ele morava comigo também, numa casa que nós alugamos. Reciclou o material. E ele também dormia no chão, aí ele encontrou a primeira dele no lixo e falou, olha, varão, eu já prosperei. Já achei minha cama. E passou um tempo, ele achou uma outra cama e falou, eu vou abençoar você. Vai lá. Vou te ofertar outra cama. E nesse período a gente tinha, já alguma coisinha. Mas foi um período muito difícil. Chegou um ponto, eu ajudando, pastoreando já, cuidando de vidas. A igreja era muito simples, né? E chegou um ponto que a minha esposa disse para mim num dia, olha, tem apenas esse copo com arroz aqui, é o último, não tem óleo, não tem mais nada. E, enfim, é isso que tem em casa. A igreja não tem dinheiro. Eu passei a tarde inteira chorando e orando. Falei, Deus, o Senhor me tirou realmente da vida profissional, daquilo que eu tinha como objetivo. E o Senhor me chamou para a sua obra, para cuidar de vidas, cuidar de pessoas. Eu não tenho, o recurso, a igreja também não tem. Cuida de mim. E o Senhor me chamou e a tua palavra diz que o Senhor cuida, Eu passei a tarde inteira chorando e pedindo a Deus isso. Orando, refletindo. Quando deu em torno de 5 às 5:30 da tarde, mano, uma irmã parou na porta da minha casa, buzinou e eu saí. Ela disse assim, Pastor Warley, eu não sei nem se o senhor está precisando, mas eu estava no mercado e Deus mandou trazer algo para você. Nossa. Ela tinha um Corsa Classic sedã. Lembra o nome da irmã? Para citar aí, porque ela vai ver de alguma era forma. uma Fátima, uma coisa assim. Irmã Fátima. E ela disse assim, Deus mandou comigo, trazer algo para você. Ela abriu o carro dela, o porta-malas. Tinha uma feira lá, vamos, para 3 meses. Nossa. Aí, neste Que momento, glória. Deus falou profundamente comigo, dizendo, olha, quando eu chamo e escolho alguém, eu cuido. Porque eu não tinha ligado para ninguém, não tinha pedido para ninguém, era só uma questão minha naquela tarde com Deus, dizendo, eu não tenho. A tua palavra diz que o Senhor cuida dos pássaros, cuida dos lírios, então o Senhor vai cuidar de mim. E Ele realmente me deu uma resposta imediata. Para refletir. Então foi mesmo, este meu início em Rondonópolis, fiquei em torno de 8 meses. E aí quando começou a melhorar, a igreja, no sentido de número de pessoas, tinha até mudado para uma casa melhor. Aí meu pastor disse, olha, você vai ter que ser transferido para Cuiabá. Para Cuiabá. Só tem um problema, Não tem dinheiro. Lá são 2 igrejas para você cuidar. E lá entra R$300. Olha. Em termos de salário, isso era metade? 2006? Já era 2007, 2008, alguma coisa assim? já era praticamente 2006, Eu assumi a igreja praticamente em maio de 2005. Salário, eu acho que eram 600, 700, isso dava meio salário. Era pouco. E ele disse, olha, a igreja vai te ajudar com 300, lá entra em torno de R$300, e é o que a gente pode te oferecer. Se vira, varão. Então eu fui para Cuiabá, uma casa muito pequena, era praticamente 2 cômodos que tinha na casa. O banheiro era naquele sistema, uma lata de tinta no caneco para você esquentar, A água que vinha para casa não dava para você beber, então eu tinha que pegar um carrinho de mão, litros. Um dia sim, um dia não, eu tinha que ir em outro bairro buscar água para minha casa, para a igreja. Eu cheguei a um ponto nesse período aí de ver pessoas que eu cuidava precisando de alimentação. Era um bairro muito pobre. E às vezes um irmão chegava para mim dizendo, pastor, o último arroz que eu fiz lá em casa, eu fiz só com água e acabou tudo. Aí eu pegava a cesta que eu tinha, que era muito pouca,
pegava um pouco dos trocadinhos que eu tinha em casa e eu levava para essa família, repartia o meu pão. Foi um período assim muito doloroso, muito difícil. A casa era muito baixa, né? E, enfim, e o calor de Cuiabá. E foi um período fácil, de muitas dores, mas assim, foi um período também onde eu aprendi prova, né? Que por mais que você tenha pouco, por mais que você esteja sofrendo, tem outras pessoas que estão sofrendo mais do que você. E aí você precisa repartir o pouco que você tem. Verdade. Sempre é possível repartir o pouco que você tem. O papo está muito bom aqui, já a gente volta após o intervalo. Estamos conversando hoje com o pastor Warley. De Débora Cerimonial e Eventos, Buffet e Decor. Está em novo endereço, na Rua 11, próximo ao Senac, Centro de Mineiros. Ao planejar festas de formatura, 15 anos, casamentos, festas infantis, temáticas, reuniões familiares e corporativas, conte com serviços de Débora Cerimonial e Eventos, Buffet e Decor. 64 999 53 4207. De Débora Cerimonial e Eventos, Buffet e Decor. Realizando seu evento em Mineiros e toda a região. 999 53 4207. Desafio Total Creditag. Invista seu dinheiro com a gente, tem o maior lucro do mercado. Cobrimos qualquer percentual de rendimentos. Qualquer que seja a porcentagem de lucro oferecido pelo seu banco em operações com duração de 6 meses ou mais, a Creditag garante para você um lucro maior. Quer saber mais? Fale com o nosso pessoal pelo WhatsApp 996276428. Creditag, juntos por um futuro promissor. Em breve, em novo endereço, mais amplo, mais moderno, muito mais para você. Mixtel, o melhor provedor de internet da região. Seja você também cliente Mixtel. Entre em contato no 0800 064 8400 ou no WhatsApp 98442 2146. Tá na Mixtel, tá no Ibope. Parceria que contagia. Voltamos aqui com um bate-papo e hoje um bate-papo espetacular aqui com o pastor Warley. Pastor Warley contou toda a sua história no primeiro bloco. Estava lá em Cuiabá. Como é que foi o retorno? Aliás, o retorno para Goiás, só que desta feita aqui para Mineiros. Menor que Rio Verde, muito menor que Cuiabá e Rondonópolis, pastor. Isso veio para Mineiros para cuidar das almas aqui, cuidar das ovelhas aqui em Mineiros. Então, num resumo, eu fiquei esse período em Cuiabá. Depois de Cuiabá, eu retornei para Rio Verde. Em Rio Verde, eu pastoreei uma igreja já por um outro ministério por 6 anos e meio. 6 anos e meio? Peguei uma igreja também com 12 pessoas, né, num bairro também muito carente. Em Rio Verde, Goiás. Geralmente, assim, as igrejas que eu assumi como pastor, praticamente todas elas eram igrejas que precisavam de muito socorro, muita ajuda, poucas pessoas, geralmente num bairro muito simples, né? Então sempre fui colocado nesse quadro aí para reformar, para restaurar. Meu ministério sempre foi baseado nessa questão de restauração de famílias, enfim. E aí eu fiquei pastoreando em Rio Verde por 6 anos e meio. Aí eu fui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Fiquei em torno de 1 ano no Mato Grosso do Sul. Voltei depois para Rio Verde. Fiquei auxiliando por um ano e meio, basicamente, um pastor. E de Rio Verde, eu vim para Mineiros. Veio para Mineiros. Assumi uma igreja também que estava com muitas dificuldades na época, né? Uhum. Poucas pessoas, um salão muito pequeno também. Enfim, para restaurar mais uma etapa. Nisso eu estava em um outro ministério. Nesse ministério eu fiquei por 10 anos praticamente. E eu fiquei em torno de 8 meses neste ministério, organizando, reformulando, até chegar a um ponto realmente onde a gente entendeu que era o tempo de sair. Né? Uma questão de visão, de projeção também, um projeto de Deus. Foi quando nasceu aí o projeto Restaura, que já vai fazer aí no próximo ano 5 anos. Então nessa transição minha entre
Rio Verde, Rondonópolis, depois de Rondonópolis, Cuiabá, Rio Verde, Campo Grande, depois Rio Verde, Mineiros. Eu pretendo ficar quieto agora. Amém. Ministério Restaura, que está lá na Avenida Antônio Carlos Paniagua, abaixo do antigo Posto Coiote, lá na parte leste de Mineiros. Tem centenas de servidores. O senhor já pegou uma igreja grande assim ou restaurou, iniciou desde pequenininha como as outras, pastor? Não, então, quando eu assumi aqui em Mineiros, no ministério anterior, era um salão bem pequeno e poucas pessoas. A igreja precisava dessa reformulação, dessa restauração. Eu fiquei em torno de 8 meses e também não era um grupo grande quando nós passamos para aquele salão hoje, né, da atual restauração. Atual. E foi justamente nessa etapa, depois de 8 meses, que a gente teve a transição de ministério. Então, algumas pessoas decidiram ficar, né, no ministério anterior. E nós iniciamos esse projeto inicial ali naquele salão, mas também com poucas pessoas. Foi um início muito difícil também, porque inicialmente eu estava com poucos recursos, a igreja também não tinha muitos recursos, teve momentos, porque assim, quem passa lá e vê a igreja hoje, quem frequenta a igreja hoje, pensa, nossa, que a igreja está grande, tem muitas pessoas participando dessa igreja, mas na realidade ela nasceu com poucas pessoas, né? Foi um início também muito difícil, chegou um ponto que a gente tinha meses que a gente tinha praticamente para pagarmos o salão da igreja, a manutenção da igreja. Eu fiquei um período onde eu perdi meu carro e os irmãos da igreja me ajudaram bastante, fiquei um ano. Perdeu, foi roubado? Não, porque chegou um tempo, nesse período que eu estava aqui, é uma das coisas que é importante falar da trajetória de um pastor, porque um pastor, ele tem um direito de arrumar qualquer serviço, fora a parte pastoral. E muitos fazem isso, eu extremamente respeito demais. No meu caso, quando Deus me tirou do meu lava-jato para viver da obra, eu fiz um compromisso com Deus. Já que é para viver, para cuidar de vidas de pessoas, é uma vocação, eu quero me dedicar 100% a isso. 100%. E nesse período aqui, chegou um momento da minha vida que eu tinha, ou eu fazia a minha feira, ou eu cuidava da minha família, ou eu assumia a questão de carro, né? Então chegou um período que eu não consegui pagar o meu carro, foi quando eu perdi, né? O banco veio, pegou, eu não tenho vergonha. Inclusive quando eu perdi meu carro... Quem nunca teve um problema assim? Inclusive quando eu perdi meu carro, algumas pessoas disseram, não, mas não conta isso para as pessoas. Eu cheguei no culto de domingo, falei, irmãos, eu perdi meu carro por isso, né? Então eu não tinha recursos, minha família para mim é prioridade, carro depois você consegue. E foi muito interessante que eu consegui ver a unidade das pessoas. Eu passei um ano, tinha um que pegava os meus filhos e levava para a escola e buscava. Outros que chegavam, pastor, fica com o meu carro uma semana. Eu passei um ano realmente vendo o amor, a disposição das pessoas nesse sentido. Que bacana. Então quem vê hoje pensa, nossa, não foi um trabalho fácil, não foi um início fácil, porque as pessoas têm uma tendência muito grande de olhar o resultado agora. E julgar também, né, E pastor? julgar. Esse aqui é Por o exemplo, detalhe, a minha opção, só para ressaltar isso aí, de viver 100% da obra, ela é penosa, machuca bastante, porque você depende daquilo que Deus te concede, ou seja, eu dependo que Deus toque no coração de alguém, né, para ele ofertar, para ele dizimar. E chegou um momento, por eu ter essa decisão, onde pesou muito, que eu já tive momentos na minha vida, onde um membro da igreja, por exemplo, em Rio Verde, ele ligou para mim dizendo assim, pastor, meu padrasto bateu na minha mãe e eu vou mostrar para ele como que bate na mãe dos outros. Eu já arrumei um 38 aqui, eu vou lá encher a cara dele de bala. Justiça com a própria mão. Eu disse... E aí, cara, o que o pastor fala? Um falei assim, cara, me dá aí 15 minutos antes de você fazer. Ele estava irado e ele ia fazer. Ele falou, só estou te passando isso porque eu tenho muito respeito
E a hora que eu estiver lá na prisão, o senhor cuida da minha esposa, ajuda os meus filhos. Meu Deus. Eu só estou te avisando o que eu vou fazer agora. Eu pedi para ele 15 minutos lá. E aí? Ele falou assim, se o senhor chegar aqui em 15 minutos, eu te espero. Peguei meu carro, corri para casa dele. Eu fiquei até 1h da manhã conversando, chamei a mãe, montando estrutura nele, acalmando ele, até que ele desistiu de fazer a besteira. Agora, detalhe, se ele me liga, dizendo, pastor, eu vou lá e vou fazer essa besteira, e eu falo, cara, eu não posso fazer nada porque eu acabei de bater o meu ponto na Perdigão. Aí tchau, né? Você entendeu? Então, a minha opção de viver, embora o preço é alto, mas é de poder oferecer o meu melhor para quando puder servir alguém, socorrer alguém. Está disponível na hora certa, né, pastor? Justamente. O senhor tocou em um negócio interessante, que é dízimo e ofertas. Daqui a pouquinho a gente toca a respeito deste assunto, porque é um ponto de muitos comentários negativos e até críticas. Já já a gente volta nisso. Mas eu gostaria de perguntar um negócio. O senhor comentou muito aí a parceria com sua esposa, a pastora. Hoje é um casal de filhos que o senhor tem, né? Sim. Um casal de filhos. O que é família para o pastor Warley? Primeiro como homem, depois como pastor. Para mim, família é a maior e melhor herança que Deus deixou para o homem cuidar. Todo homem depende de uma boa base familiar para a estruturação da vida dele, do segmento dele. Na realidade, família é o plano original de Deus para o homem. Original. É o plano original. Já vem lá de Adão e Eva posteriormente. Justamente, é o plano original. Para você ter uma ideia, os maiores problemas que nós temos hoje, principalmente na área familiar, que envolve pensamento de suicídio, essa parte de depressão aguda, conflitos, crianças com 12 anos querendo já morrer, tem a ver com a estruturação de uma família, né? A estruturação de um casamento. Então, eu sou pai de 2 filhos, estou casado há 16 anos. Não tem ninguém que tenha um casamento perfeito. Não existe uma família perfeita, mas existe uma família com propósito, uma família que se respeita, uma família que está disposta. Por exemplo, eu faço alguns casamentos, eu gosto muito de ressaltar sempre esse princípio. A família é o plano original de Deus. E Ele estabeleceu um plano perfeito para a família. Porque Deus, sendo o autor, a vida conjugal, Ele te estabelece um plano para você executar que é perfeito. Você como pai, você concernente aos seus filhos, Ele estabelece um outro plano perfeito para você trilhar. Então, quando você vive de acordo com o projeto original de Deus, você consegue ter uma família que não será perfeita, mas uma família que será capaz de resistir às aflições, às dificuldades e sobressair e terminar bem. Então, para mim, família, nessa introdução aí, é isso. Muito bom. O senhor está dizendo aqui, já são 16 anos já de união, de casamento. Por que os casamentos de hoje em dia, pastor, não duram 30, 40, 50, a famosa bodas de ouro e até mais? É falta desse propósito a dois? Ou são as facilidades, ou é o próprio maligno que toca nesse plano original de Deus, que é a família, que o senhor estava dizendo? Principalmente a questão conjugal, é importante ressaltar isso aí. Eu, como pastor, eu procuro viver hoje dentro do meu lar e fazer o que eu faço, primeiro pela palavra de Deus. Porque se Deus, Ele é o autor do casamento e Ele deixou escrito praticamente um mapa para você trilhar. Manualzinho. Então, o que Deus uniu, o homem não pode separar, uma vez que esteja conectado com a vontade maior de Deus. Onde o homem respeita, ama, é cobertura, é a proteção, ele traz sustento, porque o homem, ele é responsável de gerar paz, proteção, comunhão, alegria. Ele, como cabeça, não é questão de fornecer roupas e alimento, mas ele é responsável de cuidar da vida espiritual, emocional. Inclusive, para você ter uma ideia, que as pessoas se casam hoje
E elas não acreditam nem nos votos que elas fazem no altar. No ato do casamento. No ato do casamento. Caramba. Vamos fazer uma pequena pausazinha, vamos continuar sobre esse negócio de patrimônio, família, daqui a pouquinho, após o recadinho aqui dos nossos apoiadores, dos nossos patrocinadores, e dizer também para você que é profissional liberal, para você que presta serviço, para você que tem empresa, olha, a Tá no Ibope Web TV de Mineiros, a TV de Mineiros na internet, está alcançando índices altíssimos de audiência, então o seu futuro cliente está acompanhando a gente. Entra em contato conosco, tá bom? Um abraço, daqui a pouquinho a gente volta. De Débora Cerimonial e Eventos, Buffet e Decor. Está em novo endereço, na Rua 11, próximo ao Senac, Centro de Mineiros. Ao planejar festas de formatura, 15 anos, casamentos, festas infantis, temáticas, reuniões familiares e corporativas, conte com serviços de Débora Cerimonial e Eventos, Buffet e Decor. 64 999 53 4207. De Débora Cerimonial e Eventos, Buffet e Decor. Realizando seu evento em Mineiros e toda a região. 999 53 4207. Desafio Total Creditag. Invista seu dinheiro com a gente, tem o maior lucro do mercado. Cobrimos qualquer percentual de rendimentos. Qualquer que seja a porcentagem de lucro oferecido pelo seu banco em operações com duração de 6 meses ou mais, a Creditag garante para você um lucro maior. Quer saber mais? Fale com o nosso pessoal pelo WhatsApp 996276428. Creditag. Juntos por um futuro promissor. Em breve, em novo endereço, mais amplo, mais moderno, muito mais para você. Mixtel, o melhor provedor de internet da região. Seja você também cliente Mixtel. Entre em contato no 0800 064 8400 ou no WhatsApp 98442 2146. Tá na Mixtel. Tá no Ibope. Parceria que contagia. Voltamos, muito obrigado você que nos acompanha pela nossa rede social, Facebook, Twitter, Instagram e também pelo YouTube. Vai lá, dá um likezinho, conta para todo mundo que Mineiros tem uma TV, a TV de Mineiros na internet. Tá no Ibope Web TV. Muito obrigado você que nos acompanha também pelo site aí, www.tanoibopewebtv.com.br. Estamos aqui com bate-papo com o pastor Warley, hoje do Ministério Restaura, mas como ele mesmo diz, olha, eu sempre uso a palavra de Deus não com o nome de uma placa de uma igreja, mas sim o nome da palavra de Deus, em nome de Deus. Bloco passado, pastor, a gente estava comentando nesse tópico maravilhoso aqui, que é o tema família. Eu te perguntei por que os casamentos hoje não são longevos, né? Casamentos aí de 50, 60 anos. Hoje a pessoa casa, quase que 6 meses depois, no máximo, eu acho que não era bem aquilo que eu queria. Isso é dado ao estilo, a base desse casamento deteriorado. Eu digo, no molde antigo, não tinha liberdade entre os namorados que hoje tem. É por aí ou eu estou falando bobeira? Com certeza. Um dos pontos importantes é a pessoa entender o que é amar, primeira coisa. Amar não envolve só a parte do sentimento. Amar é uma ordenança principalmente da parte de Deus. Amai vossas mulheres, vossas esposas, né? E da mesma forma a mulher precisa amar para se submeter ao marido. E uma mulher se submete quando o cara cumpre o seu papel. Seja o homem da casa, de fato. Ele é o homem da casa. Então, vamos pegar esse ponto aí. Começa a estruturar o organograma, vamos assim dizer. Deus, aí vem a igreja, Jesus é a cabeça da igreja, o homem é a cabeça da casa, da família. Como é que é esse organograma, pastor? Explica pra gente. Deus deu ao homem a questão do governo de um lar. A mulher, quando se casa, por exemplo, ela está se submetendo a esta cobertura. E aí o senhor explica também essa submissão, porque de repente tem muitas mulheres falando, mas essa submissão aí eu vou ficar dando bom dia pro meu marido? Não é essa questão aí, né, pastor? É uma questão de uma só carne, um só propósito. Aqui existe uma chave que é onde se explica o porquê que muitos casamentos não duram. Porque a pessoa inicia na paixão, depois ele vira essa questão do amor, aí até chegar no altar, aí ele faz ali os votos, mas poucas pessoas estão dispostas a cumprirem com estes votos. Entende? Porque algumas pessoas dizem assim, na riqueza e na pobreza, mas basta o primeiro sufoco financeiro, ele já larga.
Você entende? Verdade. Então, esse entendimento de trazer para a realidade uma verdade, por exemplo, a pessoa se casa, a mulher tem uma visão. A visão ela vai determinar o futuro do casal. Se você casa, você tem seus planos, os seus objetivos e uma visão futura. A sua mulher tem outra totalmente diferente. Sim. E até mesmo formações diferentes, né? E aqui já não entra num acordo. Porque o casal, que realmente, eu falo isso até a nível de inteligência, ele não se compara, ele também não busca divisões, mas ele busca a unificação dos potenciais. Fazer disso uma visão ampla, ou seja, minha esposa ela tem a profissão dela, eu tenho a minha, mas vamos conciliar dentro da plataforma conjugal uma forma e um caminho onde eu dou suporte, ajudo, incentivo ela, da mesma forma ela assim faz comigo. Tem a questão do lar, porque a gente precisa conciliar a vida profissional, tempo de vida conjugal e provavelmente os filhos, que vai sugar muito tempo deste casal, que é paciência, amor, carinho, todo esse segmento. Dedicação total. Aí entra uma questão de formação deste casal. Vamos supor que você teve um bom pai e uma boa mãe. Recebeu muito afeto, muito carinho, você é tranquilo e você tem os seus pais. Mas a sua esposa não teve um bom pai, não teve uma boa família, ela tem um nível de carência enorme e ela vai querer buscar isso em você. Aí ela encontra um cara que inicialmente foi carinhoso, mas agora de casamento, depois de casado, ele é grosso. Mudou. Ele é seco, ele acha que ela cobra demais. Então ele está ferindo e machucando essa mulher porque ele não entende o processo da vida dela. Aí sobe o paredão. Aí onde começa os níveis de divisões. E tudo aquilo que se divide, é importante a pessoa entender isso, as pessoas entenderem isso. E Jesus disse assim, todo o reino dividido não subsiste, uma sociedade dividida não subsiste, uma empresa dividida não subsiste, uma igreja dividida não subsiste e um casamento dividido também não vai muito menos, né? Para frente. Então, hoje é um dos motivos que as pessoas não têm um casamento duradouro. Outra coisa importante é, você casa com uma pessoa, você precisa aceitar o pacote completo. Que pacote seria esse, pastor? Esse pacote completo é uma pessoa que ela vai ter várias qualidades. Defeitos também. E vários defeitos. Entendi. E tem a questão da formação familiar. Por exemplo, você é um cara que é extremamente organizado. Ou a mulher é extremamente organizada com as coisas de casa. Você foi formado de outra forma. Deixa o chinelo lá na sala. Começa daí, né? Entendeu? Você tem aquilo que você gosta, tipo, eu gosto de pescar, minha esposa detesta pescar. E aí? Ela gosta de clube. Então, compatibiliza isso. Aí entra a questão do acordo conjugal. É onde um se dispõe a ver o outro feliz. Ou seja, eu te apoio naquilo que te deixa feliz e você me apoia naquilo que me deixa feliz. Cede aqui, que eu cedo de cá e a coisa vai junto. E ter essa leitura realmente, por exemplo, do que uma mulher gosta. Porque tem alguns homens, já entrando na parte, uma das coisas que a gente visualiza muito, alguns homens que eles, para conquistarem esta mulher, eles levaram para um jantar, flores, minha nega, eu te amo, ou tô com saudade. Aí depois que o cara casa, ele vira um cavalo. Vai fazer a comida casa. Lá, mulher. Você entendeu? Ele não se importa. Porque mulher é mais assim de ouvir. Se você fala uma palavra que vai ferir ela vai guardar aquilo. Sentimento puro, né? Então um casal, depois de um determinado tempo de casamento, ele entra num nível de desgaste. Essas coisas pequenas, discórdias, brigas, falta de compreensão dos defeitos. Se você tem um defeito, a pessoa deveria se dispor a te ajudar com este defeito. Alguns dá para ajustar, outros vêm de forma mesma, de fábrica, né? Você é assim. Então tem pessoas, por exemplo, que eu já vi em casos conjugais, que a mulher fala muito, a mulher gosta, onde ela chega, ela faz amizade, ela conversa muito e o marido é calado. Aí a mulher cobra do cara para ele falar igual ela. Não vai funcionar. Não vai, né? Tem que ter esse respeito, essa unificação e o autoconhecimento da pessoa que você se casou. Sabe? Isso aí, Van, é um dos fatores que a gente vê
nesse índice enorme de divórcios, que muitos casais eles entram nesse nível de desgaste por coisas pequenas, tudo inicia com coisas pequenas. Coisa boba, é uma banal. palavra, é uma briga que teve hoje, não foi resolvida, não há um diálogo, sabe? Aconteceu hoje, tem que dormir e resolver a situação antes de dormir, pastor. Eu tenho 16 anos de casado. Todos os problemas que eu tive com a minha esposa, que é inevitável que haja um aborrecimento, uma coisa fora, eu sempre cheguei antes de dormir, conversava com a minha esposa. Essa é a primeira dica, hein? Explicava o porquê do que eu estava aborrecido. Passava para ela no sentido protetivo, dizendo, se você continuar fazendo isso, vai gerar esse tipo de problemas. Né? Mas isso tem que ter um tom de voz também, né, pastor? Sim, eu vou citar um exemplo, eu acho que o pessoal vai entender bem com esse exemplo. Minha esposa, ela é bem imperativa, né? Ela é bem... Nessa questão já, eu sou mais tranquilo, mais calmo. A pessoa fala, eu fico ali refletindo, né? E chegou uma ocasião, quando a gente estava morando em Rio Verde, por exemplo, às vezes meu irmão, ou meu pai, ou alguém da minha família, Wally, nós vamos dar o dia, nós vamos pescar. Aí ela, não, mas nessa data, Wally, você não pode. Ela já entrar no meio e falar assim, nessa data você sabe que você não pode e tal. Eu falei, não, eu sei. Aí minha família ficou assim... a Nayara que manda no Arley. Tem essa questão ela que manda, lá na Pois é. casa é ela que manda e tal. Não, eu ouvia, eu conhecia profundamente o caráter, a índole da minha esposa. Ela se submeteu a esses níveis de se casar com um cara que só tinha um fogão. A lua de mel dela foi dormindo no chão com lençol, sem móveis, sem nada, passando por todo esse sofrimento. É óbvio que se é uma falha dela, ao falar na ocasião errada, eu tinha que depois tratar, né, num diálogo. Aí eu fui conversar com ela, falei, olha, você está percebendo que a minha família acha, pela forma que você age, que você manda. Ela, meu bem, mas você sabe que eu te respeito, eu nunca ultrapassei. Eu disse para ela, eu sei. Aí eu montei uma estrutura, Sim, num diálogo. Depois a gente estava numa outra ocasião, numa chácara, e meus irmãos, primos, de todo mundo, aí alguém foi e citou de novo. Tal dia dá pra gente ir na... Minha família gosta muito de pescar, né? Naquela pescar e tal. Ela tava do outro lado, ela disse, não, ele não pode não. Eu cheguei nela, eu poderia chegar, eu poderia brigar, eu poderia fazer qualquer outra coisa. Eu cheguei nela e disse assim, é por isso que a minha família acha que você manda. Porque se tem algo pra gente decidir, eu posso ouvir a proposta de uma futura data de pescaria, mas a gente chega em casa e discute se dá para mim ir ou não, se é viável ir ou não. Não precisa disso. Então ela entendeu que era uma via para a gente evitar níveis de problemas, e hoje a gente vive super bem com maturidade, porque um casal ele passa por esse processo de adquirir maturidade, adaptação. O casamento ele precisa respeitar principalmente os primeiros 3 anos. 3 anos, pastor? Os primeiros 3 anos são cruciais, onde entra o autoconhecimento, você vai lidar com os primeiros desafios, as primeiras dificuldades, né, os primeiros problemas. Então foi justamente isso que eu encontrei no meu, e foi quando a gente iniciou esse processo de diálogo, conversa, e eu nunca, para finalizar essa parte, eu nunca dormi uma noite sem dizer para minha esposa eu te amo, no sentido de estamos juntos, né? Por mais que num dia a gente teve um aborrecimento, mas a gente vai dormir em paz, vai dormir tranquilo. Então acho que isso aí faz com que o casamento dure por muito tempo. Show de bola! Já foi a primeira dica, daqui a pouquinho tem mais dica, vamos sugando essas informações. E o Segredo do Sucesso A2, cara, já tem 16 anos aqui de vida conjugal, um pastor muito respeitado. E nós estamos aqui batendo um papo com ele, evidentemente que o assunto aqui não para. Após o intervalo a gente retorna para continuarmos aqui o nosso bate-papo com o pastor Warley. De Débora Cerimonial e Eventos, Buffet e Decor. Está em novo endereço, na Rua 11, próximo ao Senac, Centro de Mineiros. Ao planejar festas de formatura, 15 anos, casamentos, festas infantis, temáticas, reuniões familiares e cooperativas, conte com serviços de Débora Cerimonial e Eventos, Buffet e Decor. 64 999 53 4207. De Débora Cerimonial e Eventos, Buffet e Decor. Realizando seu evento em Mineiros e toda a região. 999 53 4207.
Desafio Total Creditag. Invista seu dinheiro com a gente, tem o maior lucro do mercado. Cobrimos qualquer percentual de rendimentos. Qualquer que seja a porcentagem de lucro oferecido pelo seu banco em operações com duração de 6 meses ou mais, a Creditag garante para você um lucro maior. Quer saber mais? Fale com o nosso pessoal pelo WhatsApp 996276428. Creditag, juntos por um futuro promissor. Em breve, em novo endereço, mais amplo, mais moderno, muito mais para você. Mixtel, o melhor provedor de internet da região. Seja você também cliente Mixtel. Entre em contato no 0800 064 8400 ou no WhatsApp 98442 2146. Tá na Mixtel, tá no Ibope. Parceria que contagia. Voltamos com o bate-papo. Muito obrigado você na rede social, você também no nosso site, aqui tá no Ibope, Web TV, a TV de Mineiros na internet. Este é o programa Bate-Papo, recebendo aqui hoje o Pastor Warley. Pastor Warley, tem um ditado aí, até anotei aqui, ó. Amigado na fé, casado é. A palavra de Deus diz que não é bem assim. Hoje essa questão até está ficando muito comum entre as pessoas de não se casarem oficialmente, no civil, enfim. Tem um monte de nome, né? Amaziado, juntado, união estável, debaixo do mesmo teto. Eu já ouvi de tudo, né, nesse segmento aí. Não é algo que a gente defende. A gente defende que a pessoa realmente oficialize, porque até mesmo a Bíblia diz que nós devemos estar sujeitos às leis humanas, né? Então a pessoa que fala, eu estou juntado com fulano, é uma questão entre eles, mas oficialmente, juridicamente falando, nesse sentido aí de lei, perante a lei não. Não, né? Então não tem nada que confirme esse casamento, enfim. Na plataforma cristã a gente defende muito, porque tem vários casos. Tem aquele caso que a pessoa está na igreja, ela é uma pessoa cristã, mas o marido não quer se casar. Aí geralmente a gente vai verificar o porquê ele não quer se casar oficialmente. Muitos entram nessa questão de medo de amanhã se separar e ter que ter problema. Já tem isso, boa parte é assim. É mesmo, pastor? Boa parte é para evitar problemas futuros. Dizer, não, eu não vou me casar porque amanhã se precisar separar, não tem essa questão de burocracia. Hoje até já facilitou, né? Se for amigável, dentro de 24 horas está com divórcio, então já não é mais problema. Então, sim, são várias situações, mas a gente procura sempre dizer para as pessoas, olha, é importante você oficializar, sabe? É uma coisa que fica perante a lei, fica uma coisa mais correta, sabe, até mais respeitosa, tipo assim, quando a pessoa fala, eu estou juntado com fulano, né? Então é uma situação que a gente não recomenda, né? Eu casei, por exemplo, no meu caso, eu me casei no civil, recebi a bênção pastoral, eu não fiz festa, né, de casamento, eu não tive como fazer uma festa, mas o meu casamento ele foi oficializado, é uma das coisas que a gente recomenda muito às pessoas a não viverem dessa forma, sabe? Então, aí eu quero tocar num assunto interessante, porque a palavra de Deus fala que o sexo ele é recomendável ao casal de fato consumado. Sim. Uma das coisas que implica nessa questão da importância da pessoa se casar oficialmente, porque quando ele está amaziado, ele está, biblicamente falando, prevaricando? Justamente, ele não está numa configuração realmente segundo a lei. Porque essa questão da lei humana, de submeter, ela é muito importante. Por exemplo, a igreja. Eu vou citar a nossa, por exemplo. Nossa igreja, hoje, tudo aquilo que tem a ver com as leis, a nível de alvará, ter um contador, tudo aquilo que tem a ver com documentação de uma igreja, é lei, é necessário, tem que estar. Então você faz. Um casamento hoje, para ele ser oficializado realmente, tem que estar debaixo dessa lei. Cara, vai lá e se case. Porque o que realmente faz a diferença, porque tem pessoas que vivem amaziadas porque não tem um recurso nem para pagar um casamento. Alguns dizem assim, né? Eu já tive casos assim onde a igreja teve que pagar
alguns casamentos. Outros casos é porque a pessoa realmente não quer ter esse compromisso com parte burocrática. Tipo assim, eu estou junto com você, amanhã se quiser se separar, a gente se separa, né? Então eu defendo que se você ama uma pessoa, se você se casou, cara, faça aquilo que é certo. Sabe? Não tenha medo, não tenha restrições. Algumas pessoas são preocupadas quando envolve principalmente a parte financeira, de propriedades, vai ser separação, não quero eu receber uma herança, eu também. não quero repartir. Boa parte tem a ver com esse tipo de segmento aí. Se for esse caso, tem legislação também, que tem uns regimes lá, né, pastor? Justamente. Então hoje a gente, assim, na nossa visão, a gente recomenda que a pessoa faça o correto. Entendi. Um tema interessante aqui, o G1, em finalzinho de 2020, então um ano e pouquinho, divulgou uma matéria, e eu tive acesso a essa informação, anotei aqui, sabendo que o senhor viria aqui fazer esse programa maravilhoso conosco hoje, do ranking, né, das religiões aqui no Brasil, esse país que é laico. Então, nós temos 50% da população brasileira, desses 210 milhões que somos, são católicos. 31% são evangélicos, 3% espírita, 6% outros. E temos uma parcela muito grande, 10% não tem religião alguma, não crê em Deus, são chamados ateus. E dentre esses dados divulgados pelo G1, mostra que a ala evangélica, hoje já a segunda maior do Brasil, ela cresceu muito. Dado ao que o senhor acredita esses dados e o crescimento do segmento evangélico no Brasil? Van, uma das coisas que eu entendo que ajudou e contribuiu muito nesse crescimento foi justamente esse período aí de 2 anos de pandemia. Muitas pessoas que estavam sem frequentar ou participar ou se envolver com a igreja evangélica principalmente. Nós temos um quadro de católicos que não são praticantes. Isso também vale para a plataforma evangélica. Muitas pessoas falam, eu sou evangélico, mas ele não se envolve, ele frequenta de vez em quando uma igreja. Nesses últimos 2 anos, por esse período de pandemia, as pessoas pararam para refletirem sobre as suas vidas. O senhor acha que Deus quis isso para a gente? Eu acredito assim que Com essa pandemia? nada acontece sem um objetivo maior. Então, eu nunca vou deixar de crer que, independentemente do que aconteça na Terra, esteja fora do controle de Deus ou de um propósito maior. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu entendo que isso é bíblico. Se você estuda a palavra de Deus, principalmente o povo de Israel, você vai perceber que haviam ali tempos de frutificação, de prosperidade, de paz, mas tinha tempos ali de escassez, de um período muito difícil. E é justamente nesse período difícil onde as pessoas param para refletirem. As pessoas param para valorizar aquilo que ele não estava valorizando antes. Por exemplo, muitas pessoas perderam seus entes queridos, parentes, e aí muitas pessoas pararam para pensar, poxa, eu poderia ter aproveitado mais, poderia ter desfrutado mais. Eu tive um caso na nossa família, no caso da minha esposa, o padrasto dela que veio a falecer, ele era aposentado, ele se privou a vida inteira de muitas coisas, tipo de sair com a esposa, ir para uma praia. Ele tinha condições financeiras, ele ficou muito tempo com um carrinho velho. Quando ele comprou um carro novo, quando ele melhorou a situação dele financeira, o Covid foi e levou. Meu Deus. Aí já era tarde demais de desfrutar das coisas. Era tarde demais. Então, quem fica para refletir, tipo, o que é a nossa vida? Um sopro, né? O que eu estou fazendo com esta Deus. vida? Porque, assim, pegando um ponto importante, Ovan, as pessoas, boa parte das pessoas, elas se enganam. Elas decidem viver propriamente no engano. Isso é muito triste.
É o que eu sempre falo na igreja, é uma pessoa que ora a oração do Pai Nosso, ele pede que seja feita uma vontade de Deus, assim na terra como no céu, mas ele não quer viver essa vontade. Entendi. Ele não quer descobrir qual é esta vontade. Mas quando nós estamos em apertos, em dificuldades, a primeira pessoa que a gente clama é Ele. É verdade. Então, um momento difícil faz com que você pare para refletir acerca do Deus que você serve, da vida que você está levando. Se você é um católico que de vez em quando vai numa missa, se você é um evangélico que só frequenta uma igreja de vez em quando, ou você realmente é uma pessoa que quer profundidade. Então, muitas pessoas se entregaram realmente a Deus e voltaram para a fé, voltaram para uma vida diferente, justamente nesse período de reflexão. Um período duro, um período onde muitas pessoas, estão sofrendo ainda. E isso é bíblico, porque o sofrimento e a dor nos leva para um nível mais próximo do coração de Deus, porque é justamente nesses períodos que o ser humano clama por algo espiritual. Muito bom. Vamos fazer mais um intervalo, depois a gente vai tocar nos assuntos aqui bastante interessantes. Dízimos, ofertas, jejum e outros assuntos mais. O papo aqui está muito bom hoje, falando das coisas de Deus e sabendo um pouquinho mais desta personalidade já mineirense. Atenção, senhores vereadores, esse cara merece um título de cidadania mineirense aqui, porque já fez e continua fazendo muito mais por nossa cidade. Daqui a pouco a gente comenta também esses trabalhos sociais que ele encampa aí. Após o intervalo a gente retorna. De Débora Cerimonial e Eventos, Buffet e Decor. Está em novo endereço, na Rua 11, próximo ao Senac, Centro de Mineiros. Ao planejar festas de formatura, 15 anos, casamentos, festas infantis, temáticas, reuniões familiares e corporativas, conte com serviços de Débora Cerimonial e Eventos, Buffet e Decor. 64 999 53 4207. De Débora Cerimonial e Eventos, Buffet e Decor. Realizando seu evento em Mineiros e toda a região. 999 53 4207. Desafio Total Creditag. Invista seu dinheiro com a gente, tem o maior lucro do mercado. Cobrimos qualquer percentual de rendimentos. Qualquer que seja a porcentagem de lucro oferecido pelo seu banco em operações com duração de 6 meses ou mais, a Creditag garante para você um lucro maior. Quer saber mais? Fale com o nosso pessoal pelo WhatsApp 996276428. Creditag. Juntos por um futuro promissor. Em breve, em novo endereço, mais amplo, mais moderno, muito mais para você. Mixtel, o melhor provedor de internet da região. Seja você também cliente Mixtel. Entre em contato no 0800 064 8400 ou no WhatsApp 98442 2146. Tá na Mixtel. Tá no Ibope. Parceria que contagia. Retornamos aqui com o bate-papo com o pastor Warley, do Ministério Restaura. Eu repito, como ele mesmo diz, olha, eu não quero que fica citando muito negócio de placa, não, é a palavra de Deus e pronto. Pastor Warley, tem muitas ações sociais desenvolvidas, encabeçadas pelo senhor, além desse atendimento à população, que é quase um serviço psicológico, né? Todo esse trabalho aí que esse seu servir a Deus remete todos os dias. A igreja hoje, encabeçada por você, está ajudando muitas famílias, né, em várias ações. Gostaria que o senhor comentasse a respeito disso aí. Então, o trabalho da ação social da igreja, a gente ainda está em fase também de estruturação. Nós temos projetos bem mais amplos, principalmente para abençoarmos aí a cidade de Mineiros. Nós louvamos a Deus porque tem muitas plataformas na cidade que também estão ajudando muitas vidas, muitas famílias, principalmente nesse período aí de pandemia. Muitas tem gente famílias que passa fome em Mineiros, né, pastor? Numa situação difícil. E nós, como igreja, aquilo que Deus colocou no nosso coração, aquilo que a gente é capaz de fazer, a gente se preocupou em, primeiro, suprir a necessidade das pessoas, não só no campo alimentar. Nós tivemos vários casos de você levar uma cesta básica e de você perceber que aquela família não precisava só de uma cesta básica, ela precisava de uma feira. A cesta básica, com aquela quantidade de crianças,
a quantidade das pessoas que estavam naquela casa, uma cesta iria durar 20 dias, 15 dias. E depois? Então a gente, em vários casos, a gente fez realmente uma feira para a pessoa, para suprir por mais tempo. Em outras ocasiões nós chegamos em algumas casas onde o homem da casa, era uma pessoa boa, um bom coração, mas estava desempregado. Com seus filhos, com sua esposa. Efeitos também da pandemia. Como que eu levo só uma cesta para esse cara? Entendeu? Aí a igreja entrava, tipo assim, nós vamos pagar o seu aluguel, nós vamos pagar a sua água, pagar a sua energia, e vamos fazer uma feira para você ganhar tempo, e vamos também viabilizar a questão do trabalho. Colocação no mercado. Então, nós nos preocupamos, aquilo que está ao nosso alcance de fazer, a gente realmente quer fazer bem feito. A gente quer realmente mudar a realidade daquela família. Restaurar. Porque em alguns casos, é válido você levar uma cesta? Sim. Mas e depois? É válido eu levar um pão com um recheio ali e entregar para as crianças? É válido, é importante? Sim, mas e depois? Sabe? Então, a nossa preocupação ali na igreja aos poucos ir crescendo nesse segmento de poder mudar uma realidade de uma família, de trazer não só a parte do alimento, de verificar realmente o quadro mais amplo, porque às vezes você tem um profissional que está passando um momento difícil, que ele recebe uma cesta, mas ele está quase sendo despejado daquela casa. Então, que sentido tem para nós só levar aquela cesta? Então, a gente procura envolver a igreja em ajudar, em viabilizar, em arrumar um serviço para esse cara. Então, assim, é pouco, né? A gente está ampliando esse raio aí. A gente não divulga muito, né? Porque uma das coisas que é importante ressaltar até a parte de divulgação, aquilo que você mostra para a sociedade, precisa ter uma intenção muito pura. Porque senão vira um marketing. Já tive casos, eu não compartilho dessa intenção de levar uma cesta para uma família, tirar fotos e de falar nas redes sociais que eu estou fazendo ação social. Entendeu? É importante você mostrar aquilo que a igreja faz, o trabalho geral da igreja, mas essa não pode ser a minha motivação. E muitos, infelizmente, trilham um caminho de fazer algo, né, para mostrar que está fazendo um trabalho social, e a única preocupação é levar algo passageiro e transitório, né, que não vai realmente mexer na realidade das famílias. Verdade. A renda de uma igreja, basicamente, são os dízimos e as ofertas. Em várias partes da Bíblia, fala desta 10ª parte do dízimo. Malaquias, outros mais, várias partes na Bíblia. Tem muita gente que fala assim, eu não gosto de ir na igreja não, vira uma pidança tremenda. Como é que é essa questão? Como é que o senhor enxerga isso, pastor? Eu particularmente, eu sofro muito com isso, né? Eu acho que, assim... não vou dar dinheiro para pastor, não. Às vezes eu estou cortando meu cabelo no salão e alguém está esperando, ele logo começa a falar sobre esse assunto, aí sobra para quem? O pastor, né? O pastor é todo ladrão, o pastor, porque é importante você separar as coisas. Eu acho isso muito importante. Muitas pessoas que estão assistindo, é importante ter esse nível de entendimento. Por exemplo, no campo político, você vai encontrar pessoas sérias, que se preocupam realmente com a população, e outros não. Sim. Em todo o segmento religioso, você pode encontrar pessoas que fazem trabalho sério pela vocação, pelo propósito, e outros não. Infelizmente, por aquilo que foi gerado na sociedade de muitos pastores, líderes, até renomados, houve-se uma exploração da fé das pessoas. Eu não compartilho dessa visão, dessa exploração da fé das pessoas, ou seja, você precisa dar o seu dinheiro para receber algo. Eu não acredito assim. A oferta, ela vem de uma forma voluntária. Dízimo, ela vem como uma ordem de Deus, um mandamento de Deus para que, conforme Malaquias disse, para que haja mantimento na casa do Senhor. Hoje, praticamente as igrejas evangélicas, elas não recebem ajuda de prefeitura, não recebem ajuda de nenhum patrocinador.
ela sobrevive, ela é estabelecida com justamente as ofertas e os dízimos das pessoas. Quando o trabalho é feito de uma forma séria, não há exploração, não há engano. Você consegue abençoar e tocar e salvar muitas pessoas, foi o que nós acabamos de falar. Uma pessoa vai na igreja, ele oferta, ele dizima, mas com esse recurso nos permite a levar uma feira, uma cesta, pagar um aluguel de alguém que precisa. Com esse recurso nos permite manter um missionário que está cuidando de crianças em outro país. Que é o caso do Ministério Restaura, né? Justamente, nós temos um trabalho também, né, de missões. Então, com essa ajuda, você consegue transformar a realidade de muitas famílias, de muitas pessoas. Infelizmente, a tendência da maior parte das pessoas é visualizar o dízimo e a oferta como uma exploração da igreja ou algo desnecessário que o pastor está roubando. Você precisa separar o joio do trigo. Separar as pessoas que fazem um trabalho pela vocação, um trabalho sério, de igrejas que realmente têm ajudado. A igreja exerce um papel fundamental em uma cidade. Sim. Porque, por exemplo, na cidade de Mineiros, veja quantas igrejas estão fazendo o trabalho social. E isto abençoa não só uma cidade, contribui para o trabalho da prefeitura também. Descarrega o poder público, né? Desonera. Viabiliza, né? E transforma a realidade de uma cidade pelo trabalho de uma igreja. E essa igreja recebe esses recursos, né? Boa parte delas, através dos dízimos e das ofertas. Então, uma pessoa, uma vez, só contar uma pequena experiência aqui, alguém me disse assim, eu não concordo que o pastor está recebendo de igreja e tal, enfim, né, essas coisas. Eu falei, cara, você precisa entender o que é um trabalho de um pastor. Por exemplo, se você vai num bar, só para finalizar essa parte, se você vai num bar, se você estiver angustiado, está com seu casamento perdido, seus filhos querendo sair de casa e você não sabe o que fazer e você vai num bar, aquele cara, o dono do bar, ele não está nem aí com a sua vida, ele quer vender para você, ele vai enfiar em você o que ele tiver. Você vai sair de lá caído. E ele ganha em cima disso aí. Então ninguém se preocupa com aquilo que a pessoa está gastando num bar. Agora, a questão do trabalho pastoral, mesmo que eu contei a minha história do segmento, que muitas pessoas não sabem a trajetória de um pastor, as dificuldades que um pastor também passa, que não é fácil você viver disso, a vida de um pastor é diferente de um cara que é dono de um bar, que não está nem aí com o seu segmento. Então eu tenho que, às vezes, deixar, como eu deixei várias vezes, um prato de comida, de um jantar com a minha família, com a minha esposa, para você ir atender uma família do cara que está se separando. É você socorrer uma mãe que está desesperada que o filho dela está ameaçado de morte naquela noite, e você passar a noite inteira tentando ajudar aquela família. É você passar o seu dia, né, conversando com pessoas no telefone, no WhatsApp, se envolvendo. Por exemplo, hoje eu cuido em torno aí, num geral, de 120 pessoas a mais. Então imagina, eu não tenho só a minha família e os meus problemas, eu tenho esse grupo todo de pessoas para mim estar envolvido e ajudando e abençoando. Então o dízimo e a oferta, ele vem como uma provisão do próprio Deus, e por isso está na palavra dele, para que haja realmente como fazer e viabilizar o trabalho para atender famílias. Sem isso, muitas igrejas não estariam hoje funcionando. Verdade. Após o intervalo a gente retorna, infelizmente já está acabando aqui o nosso tempo, mas a produção falou, tem mais um bloco aí porque o negócio está bom demais. Já a gente volta. De Débora Cerimonial e Eventos, Buffet e Decor. Está em novo endereço, na Rua 11, próximo ao Senac, Centro de Mineiros. Ao planejar festas de formatura, 15 anos, casamentos, festas infantis, temáticas, reuniões familiares e cooperativas, conte com serviços de Débora Cerimonial e Eventos, Buffet e Decor. 64-999-53-4207. De Débora Cerimonial e Eventos, Buffet e Decor. Realizando seu evento em Mineiros e toda a região. 999-53-4207. Desafio Total Creditag. Invista seu dinheiro com a gente e tenha o maior lucro do mercado. Cobrimos qualquer percentual de rendimentos. Qualquer que seja a porcentagem de lucro oferecido pelo seu banco em operações com duração de 6 meses ou mais, a Creditag garante para você um lucro maior. Quer saber mais? Fale com o nosso pessoal pelo WhatsApp 99627-6428.
Creditag, juntos por um futuro promissor. Em breve, em novo endereço, mais amplo, mais moderno, muito mais para você. Mixtel, o melhor provedor de internet da região. Seja você também cliente Mixtel. Entre em contato no 0800 064 8400 ou no WhatsApp 98442 2146. Tá na Mixtel, tá no Ibope. Parceria que contagia. Retornamos aqui com o bate-papo Tá no Ibope Web TV, a TV de Mineiros na internet. Pastor Warley hoje é o nosso convidado. Pastor Warley, o senhor aprendeu no modo antigo, conduziu a igreja no modo antigo e agora tem, por ocasião da internet, chegou muito rápido, da pandemia, chegou muito rápido essa questão de ministrar cultos na internet, utilizar essa evangelização via redes sociais. É uma inovação, eu acho que o senhor não teve muita dificuldade para entrar nisso aí, mas é um marco histórico no segmento religioso. Com certeza. Inclusive até um dos propósitos aí que eu vejo nesse período de pandemia foi justamente isso. Porque num período onde um pastor não poderia realizar os cultos presenciais, foi um canal, foi um veículo que nós encontramos para viabilizar a mensagem, de acompanhar pessoas, de edificar pessoas, foi justamente através da internet. Eu, por exemplo, no período de pandemia, foi quando eu fui fazer a primeira live. Para mim era muito diferente. Sabia nem o que era ficar olhando para aquele negócio lá e saber que tem milhares de pessoas. Você é acostumado sempre ministrar na igreja. E um público, né? E você depois está fazendo ali só com um celular na frente e tal. Câmera. E aí eu começava a fazer a live, minha mão, assim, eu gosto muito de gesticular, né? Minha esposa, meu filho, você não tá lá no altar, não, você tá então, aí até você ir aprimorando e entendendo a configuração, esse novo modelo, mas assim, num geral, Van, eu penso que foi de extrema importância, é de extrema importância, porque a igreja que não se atualizar para esse segmento de internet, das plataformas, de se preparar para isso, vai deixar de tocar e abençoar muitas pessoas. Pois é. Eu não sei se eu estou te interrompendo, mas já que o senhor deu uma brecada no fôlego e no assunto, eu fiquei sabendo que um dia, nessas mensagens que o senhor coloca aí todos os dias, não só na página do Facebook da Ministério Restaura, mas no seu perfil pessoal, teve um camarada lá do Pará que estava prestes a cometer uma bobeira com a sua vida própria, entrou em contato contigo e falou, olha, eu só não fiz porque antes eu estava ali mexendo na internet e vi a sua mensagem. Chega até arrepio. Glória a Deus por isso. Conta essa passagem aí. Acho que foi uma das experiências, um dos feedbacks mais importantes de que essa evangelização via internet, como essa que a gente está fazendo aqui na Tá no Ibope Web TV, é eficaz, dá o recado. Então, na igreja nós temos as transmissões dos cultos na página do Facebook, né, Ministério Restaura, Instagram também, a plataforma da igreja onde tem as ministrações, os estudos, enfim. Eu tenho a minha página pessoal, né, no Instagram. Pastor Warley? O @Warley Neves. Warley Neves. E eu coloco sempre um conteúdo para edificar, para trazer de certa forma ânimo para as pessoas. E a internet eu acredito que é uma ferramenta para ser usada para isso, né? Tem muitas pessoas que usam essa plataforma para ficar fazendo mal, tanta coisa sem edificação, sabe? Algo que até comentar coisas que não tem muita fundamentação. E Deus colocou um propósito no meu coração de usar essa plataforma para edificar, para levar sempre uma mensagem, para expandir isto. Qual é a diferença? Por exemplo, em um vídeo você atinge 2.000, 3.000 pessoas, né, que vão visualizar aquele conteúdo. Às vezes você está num culto com 100 pessoas, sem transmissão, sem você filmar este conteúdo, você vai ficar só com essas 100 pessoas. E às vezes nem atinge o todo, porque então, às vezes o cara está desligado ali também, né? Visando esse alcance de tocar pessoas, eu tive essa ocasião de uma pessoa que me mandou essa mensagem dizendo, olha pastor, eu tenho te acompanhado nas suas redes sociais. Recentemente eu perdi meu pai e eu acabei perdendo a minha esposa também. Eu estou desempregado, estou com os meus filhos,
não tenho mais nada para comer, acabou tudo. E eu não vou mentir para o senhor não, eu pensei em tirar a minha própria vida esses dias agora. E o que me sustentou e tem me sustentado foi justamente a mensagem que o senhor colocou aí na sua página, que Deus falou muito comigo através disto e me deu força, me deu ânimo, me sustentou nesses dias e tem me sustentado. Então eu fiquei muito feliz porque o propósito é este, porque tem pessoas, Van, que você conversa hoje, você nem imagina que um dia antes ou ainda continua um pensamento de tirar a própria vida. Que é o extremo do são extremo. várias pessoas que estão sentindo esta agonia interna, esse sofrimento interno que muitas pessoas não enxergam. E a gente tem uma tendência muito forte de ficar falando muito sobre problemas, o noticiário, notícias ruins, e nós não nos preocupamos em anunciar coisas novas, coisas boas, edificantes para salvar alguém. Então, quando ele testificou isso aí, inclusive até mandei uma oferta para ele, para a questão do alimento dele, falei, cara, eu vou te mandar um recurso aí, estou muito feliz, e ele continua acompanhando o material. Eu acho que o despertamento que a igreja precisa ter nesse segmento da internet é um propósito de tocar pessoas, de salvar vidas. Alguém vai estar assistindo isso aí, alguém vai estar ouvindo essa mensagem, e esta mensagem que você consegue passar pode salvar alguém que naquele dia estava pensando em tirar a própria vida. Para mim, sabe, foi um dos testemunhos que essa pessoa trouxe recentemente. Eu continuo fazendo, continuo abençoando. Acho que o propósito, internet, plataforma, tem que ter este propósito aí. É o que nós temos. Aproveitando a ocasião, Bruno, eu, toda a produção aqui da Tá no Ibope, gostaríamos de fazer um convite para o senhor encabeçar um programa aqui conosco, trazer também todos os dias aqui, o que seja um programa semanal, alguma coisa, o senhor tem que desenvolver aqui. Então, nós temos esse propósito de trazer também a palavra de Deus aqui na nossa Tá no Ibope, ficar disponível aí para os nossos milhares de telenautas, TV-nautas, espectadores, tem vários nomes para isso, mas você que está nos acompanhando nesse exato momento, topa o desafio? Assim, hoje a igreja está se preparando e caminhando, conforme nós já até conversamos recentemente. Tem essa possibilidade, com certeza. Eu acho que, conforme eu disse antes, seja pela web TV, redes sociais, se tratando da internet em si, é uma das coisas que eu tenho passado muito para a igreja, para esse novo, porque muitas pessoas ainda não conseguiram assimilar essa questão da igreja entrar na internet, sabe? A igreja entrar de uma forma mais profunda, e eu tenho instruído a igreja sobre a importância de você estar passando, edificando, e com certeza nós estamos trabalhando dentro dessa possibilidade, sim, para alcançar ainda mais pessoas. Pastor, bom demais o senhor ter vindo aqui. O senhor vai ter que voltar com programas mesmo, porque tem muito se trabalho. falar de todo segmento, entra em família aí, é muito assunto. É muita verdade. História, muita coisa. Esse tema família é justamente o que eu quero que o senhor encerre aqui hoje, nos trazendo aí uma oração, uma palavra para aquela mulher que está com seu casamento deteriorado, o homem também, obviamente, que está com seu casamento deteriorado, está aí pensando em separar, viver no mundo, aquele que está nervoso, aquela pessoa que está precisando realmente de uma palavra amiga, porque muitas das vezes as coisas se acertam através do diálogo e a pessoa está tão transtornada que ele não sabe nem por onde começar. Sim. Então gostaria que, acima de tudo, o senhor levasse essa palavra e também uma oração para todos nós, aqui da casa dos nossos telenautas aqui da Tá no Ibope Web TV. Por favor. Amém. Então, a mensagem que eu posso trazer para quem está nos assistindo é que não existe nenhum problema familiar, principalmente, que Deus não tenha uma solução, que Deus não tenha uma resposta. Aquilo que eu carrego em toda a minha experiência de vida, a coisa mais preciosa que eu encontrei foi saber que existe um Deus que é Pai. E Ele, sendo o autor da vida, Ele já preparou um escape, uma saída para qualquer tipo de problema. Seja conjugal, emocional, com os filhos, há uma saída. A Bíblia diz também uma coisa muito importante, que é o quê? Sobre a vida.
A vida é como uma neblina que hoje se vê e logo se dissipa, logo se vai. Hoje nós estamos aqui, eu estou fazendo este programa, amanhã eu não sei como estará ou como será. Então aproveite esse tempo que você tem nessa terra para desfrutar do seu casamento, trocar as brigas por um tempo de paz, por um tempo de comunhão. Resolver tudo na base do diálogo, do amor, desfrutar dos filhos. Eu já tive testemunhos de pessoas com 50 anos que ele sofre até hoje porque a única coisa que ele se lembra foi um abraço de um pai e ele passou o resto da vida lembrando de um único abraço. Esse pai teve a capacidade de dar somente um abraço e marcou a vida dessa pessoa. Então abraça os teus filhos. Se está com um problema financeiro, isso passa, toda fase, toda estação passa. Então desfrute daquilo que Deus lhe concedeu, viva em paz, entre em comunhão até mesmo com as pessoas que você classifica como inimigos. A Bíblia diz que nós devemos amar até os nossos inimigos, porque você ganha paz. Perdoe, há um poder em perdoar. Se você está pensando em desistir da sua vida, a proposta de Jesus foi que você tenha vida e a tenha em abundância. Eu não troco uma promessa que envolve uma alegria que ninguém pode roubar, uma paz que excede todo o entendimento, por nada na vida, porque é justamente esta é a vontade de Deus, que você possa viver. É o que eu oro nesse dia, é uma das mensagens que eu posso deixar para você, para abençoar a sua casa, o seu casamento e os seus filhos, no nome de Jesus. Amém. O Senhor que vive sempre abençoando, então hoje é o Senhor que vai escutar. Então que Deus te abençoe Amém. Abundantemente, você e sua família. Obrigado por você ter vindo aqui. Amém. Obrigadão. Até o próximo bate-papo aqui na Tá no Ibope Web TV. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.